today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have. Oi pessoal, tudo bem? Voltando aqui, tá? Vou fazer agora com vocês mais 4 exercícios relacionados a campo elétrico, belezinha? A primeira videoaula ficou um pouco grande, infelizmente não deu para cortar, para diminuir ela, né? Mas, vamos lá. É a segunda parte, tá aqui, ó. O primeiro exercício que eu vou fazer com vocês é esse aqui, ó. Fala o seguinte. Durante uma experiência em um laboratório de física, um balão, desses usados em festas de aniversário, cheio de ar, de massa total a 1 grama, carregado eletricamente com uma carga Qzinho negativa, flutua estaticamente numa região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme na direção vertical e no sentido de cima para baixo. Desprezando o impulso sobre o balão e considerando-se que a aceleração gravitacional local é 10 metros por segundo ao quadrado e que o valor do campo elétrico é de 50 newtons por coulomb, pode-se afirmar que o módulo da carga elétrica do balão é igual a, então seja, é um exercício que envolve o campo elétrico e a força gravitacional, a força peso. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou coletar os dados do problema. Então a massa do balão é de 1 grama, beleza? Tá? E isso aqui, no sistema internacional, tem que passar para quilograma, equivale a 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas, beleza? Ele falou que a gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Falou que o campo elétrico onde o balão está é de 50 newtons por coulomb. E ele quer saber qual que é o valor da carga elétrica. Beleza? O que o exercício falou? Ele falou o seguinte, ó. Ele falou que você tem um balão, beleza? Que está flutuando no espaço, né? Tem equilíbrio, está parado bonitinho no espaço. Para que isso seja verdade, o que tem que acontecer? A força resultante que atua sobre o balão tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0, certo? E isso só vai acontecer se a força-peso que atuar para o balão está sempre para baixo, tá? Então, ou seja, se a força-peso for igual à força elétrica, aí isso vai acontecer. Do contrário, esse balão, se a força elétrica for maior, esse balão vai subir. Se a força elétrica for menor, o balão vai descer. Então, ou seja, para que isso seja verdade, para que esse balão esteja em equilíbrio, a resultante das forças tem que ser igual a 0, ou seja, a força-peso tem que ser igual à força elétrica. Então, para isso, eu vou fazer, ó. Então, eu vou ter que fazer força elétrica igual a força-peso. Beleza? Só lembrando, a gente sabe que o campo elétrico ele é igual a quem? Em função da carga de prova. Igual a F sobre Q. Então, eu posso dizer então que a força elétrica é igual a E vezes Q. Beleza? Assim como eu posso dizer que a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, substituindo isso nessa equação, então eu vou ter aqui, ó, E vezes Q é igual a M vezes G. Aí ele me deu vários valores. Ele me deu o valor do campo elétrico. O campo elétrico vale quanto? Então vai ficar 50 Q é igual a massa, que é 1 vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade, que é 10. Então vai ficar 50 Q é igual a 1 vezes 10 a menos 2. Então Q é igual a 1 vezes 10 a menos 2. Vou colocar 50 em notação científica. 5 vezes 10 a 1. Então, Q é igual a 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 dá 0,2, tá? Então, ou seja, 0,2, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 2, menos 2, menos 1 dá menos 3. Então, Q é igual a 2 vezes 10 a menos 4 coulombs. Então a alternativa correta vai ser letra A. Beleza? Então essa foi a nossa primeira questão. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. A nossa segunda questão é essa aqui, ó.
A segunda questão fala o seguinte, ó. Uma pequena esfera de peso 6 vezes 10 a menos 3 newtons e carga elétrica 10 vezes 10 a menos 6 coulombs encontra-se suspensa verticalmente por um fio de seda, isolante elétrico e de massa desprezível. A esfera está no interior de um campo elétrico uniforme de 300 newtons por coulomb, orientado na vertical e para baixo. Considerando-se que a carga elétrica da esfera é inicialmente positiva e posteriormente negativa, as forças de atração no fio são respectivamente... Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou coletar os dados do problema. Então, ou seja, aqui você tem uma esfera que ela tem um peso de 6 vezes 10 a menos 3 newtons. Beleza? Essa esfera ela tem uma carga elétrica que é de 10 vezes 10 a menos 6 coulombs, certo? E ela está imersa numa região onde o campo elétrico vale 300 newtons por coulomb. Ele quer saber, então, qual que é a força de tração no fio. Beleza? Então, para isso, a gente vai fazer duas coisas. A gente tem duas situações para considerar. Primeira situação, eu vou considerar a carga elétrica positiva, certo? Então, numa primeira situação, eu vou considerar a carga elétrica positiva. E o exercício foi bem claro, que o campo elétrico nessa região, ele é vertical e para baixo. Então, meu campo elétrico está aqui. Então, isso é o valor do meu campo elétrico. Beleza? Tranquilo? E deixou uma coisa bem clara também. Ele falou que o corpo, ele conta-se suspenso por um fio. Então, ou seja, para cima, o que eu tenho? Eu tenho um fio, vou fazer de verde aqui, ó, que está prendendo esse fio. Então, está prendendo essa esfera. Então, ou seja, para cima eu tenho aqui uma força de tração. Tá claro? Agora, olha aqui uma coisa. Se a minha carga elétrica é positiva, para baixo eu vou ter uma força peso, beleza? E eu vou ter uma força elétrica também positiva. Beleza? Então aqui eu tenho o valor da minha força elétrica. Então, ou seja, para que essa esfera fique em equilíbrio, fique paradinha nessa posição aqui, a resultante das forças que atuam sobre essa esfera deve ser igual a quanto? Deve ser igual a zero. Então eu tenho que fazer força resultante igual a zero. Certo? Ou seja, força-peso mais a força elétrica tem que ser igual a quem? A força de tração, nessa primeira situação. Então, ou seja, a tração ela vai ser igual a quanto? Quanto que vale a força-peso? 6 vezes 10 a menos 3. Mais a minha força elétrica, que vale quanto? Ela vale E vezes Q. Então, a minha tração vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 3, mais o campo elétrico, que é 300, vezes o valor da carga, que é de 10 vezes 10 a menos 6. Então, a minha tração vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 3, mais 3 vezes 10 ao quadrado. Vou colocar isso aqui tudo em notação científica, tá? Deixa eu apagar aqui, só para colocar isso aqui em notação científica. Que aí fica mais fácil a gente fazer as contas. Então, 3 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 vezes 10 a menos 6. Então, 3 vezes 10, 30. Conserva a base, soma os expoentes, beleza? 2 mais menos 6 dá menos 4, beleza? Então, ou seja, a tração vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 3, mais 3 vezes 10 a menos 3. Aqui eu andei com a vírgula. Quando eu ando com a vírgula da direita para a esquerda, eu diminuo o número no meu expoente. Então, aqui vai passar de 4 para 3. Então, a minha tração, nessa primeira situação, é de 9 vezes 10 a menos 3 newtons. Beleza? Então, ou seja, de cara, só pode ser qual alternativa? Só pode ser a alternativa D. Beleza? Que é a única que me der essa opção. Mas eu vou fazer os cálculos se a minha carga elétrica for negativa também. Beleza?
Se a minha carga elétrica for negativa, eu vou fazer os cálculos aqui então, ó. Então eu vou ter que fazer mais para baixo. Fazer de cálculo. Se a minha carga elétrica for negativa, o que eu vou ter? Segunda situação, ó. Segunda situação, para uma carga negativa. Então eu vou ter que a minha carga negativa, eu vou ter que ir para cima a minha força de tração. Beleza? Como a minha carga é negativa, a minha força elétrica agora vai ser o quê? Vai ser para cima. Então, minha força elétrica, ela vai atuar para cima. E a minha força peso vai estar para baixo. Então, quando a minha carga elétrica for negativa, quanto que vale a minha força de tração, então? Aí eu vou fazer a mesma coisa. A resultante das forças não é igual a zero. Então, força resultante tem que ser igual a zero para ela ficar paradinha. Então, eu tenho que ter o quê? Força elétrica mais a tração deve ser igual a força-peso. Isso aqui é a força-peso. Beleza? Então, ou seja, a minha tração ela é igual a força-peso menos a minha força elétrica. Então, a tração vai ser igual. Quanto que vale a força-peso? 6 vezes 10 a menos 3. Quanto que vale a força elétrica, que a gente já resolveu de cá? Ó? Vale 3 vezes 10 a menos 3. Então, a minha força de tração vai ser igual a quanto? 3 vezes 10 a menos 3 newtons. O que indica, o que corrobora a nossa ideia de que a minha força só pode ser alterada, a minha resposta correta só pode ser o quê? A letra D. Beleza? Então, essa foi a nossa segunda questão. A nossa terceira questão. Terceira questão é uma questão de marcar, bem simplesinha também, tá? A terceira questão fala o seguinte, ó. A figura representa uma gota de massa M e carga elétrica Q em equilíbrio na região entre duas placas eletrizadas. A placa superior com carga elétrica positiva e a inferior com carga elétrica negativa. Nessas condições, podemos afirmar que a carga elétrica da gota é... Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração que essa gota está em equilíbrio. Então, ou seja, se aqui eu tenho uma placa positiva e aqui eu tenho uma placa negativa, as minhas linhas de campo elétrico, elas fazem o quê? Elas saem da placa positiva e vêm para a placa negativa. Então, isso aqui representa o meu campo elétrico. Beleza? Então, o meu campo elétrico é um campo elétrico de direção vertical de cima para baixo. Beleza? Tá claro? Então, ou seja, para essa gota estar em equilíbrio, tem que haver um equilíbrio entre a força-peso e a força gravitacional. Certo ou não? Então, ou seja, para baixo aqui de azul, eu tenho a força-peso. Força-peso. Que é o que está puxando a gota em direção ao centro da Terra, já que ela tem massa. E como ela está imersa numa região de campo elétrico, certo? Ela vai ficar submetida a uma força elétrica. Se essa partícula for negativa, o que vai acontecer? A força elétrica vai atuar para cima, porque a placa negativa vai repelir essa partícula para cima. Beleza? Certo? Então a força elétrica vai atuar para cima. Então, nesse caso, para ela ficar em equilíbrio, é necessário que a força-peso e a força elétrica tenham a mesma direção em sentidos contrários. Aí, nesse caso, eu vou ter uma força resultante igual a zero, ou seja, eu vou ter a força-peso igual a força elétrica. Mas isso só é válido se a minha partícula for o quê? For negativa. Se a minha partícula for positiva, a força elétrica vai estar atuando para baixo. Aí ela vai descer. Então, seja a resposta correta, só pode ser o quê? Letra B, que é negativa. Belezinha? Pessoal, então vamos lá para a nossa quarta e última questão. A quarta e última questão fala o seguinte, ó, duas cargas pontuais Q1 de 3 microcoulombs e Q2 de 6 microcoulombs são colocadas a uma distância de 1 metro entre si. Então, olha aqui. Então, você tem aqui uma carga Q1, beleza? Q1, certo? E ela está a uma distância de 1 metro de uma carga Q2, certo? Então, a distância entre as cargas, vou fazer o tracinho aqui, ó, vale 1 metro. Beleza? Tá? E ele falou o seguinte, que Q1 vale 3 microcoulombs e Q2 vale 6 microcoulombs.
Aí ele falou o seguinte, calcule a distância em metros entre a carga Q1 e a posição situada entre as cargas onde o campo elétrico é nulo. Então, ou seja, eu quero saber a distância entre a carga Q1, de vermelho aqui, entre a carga Q1, beleza? E um ponto P qualquer entre as cargas. Só que é o seguinte, nesse ponto P, o que tem que acontecer com o meu campo elétrico? O meu campo elétrico tem que ser igual a zero, certo? Eu quero determinar uma situação, determinar o meu campo, a distância x entre a carga Q1 e o ponto P, onde o meu campo elétrico vai ser igual a quanto? Resultante vai ser igual a zero. Beleza? Então, ou seja, se aqui vale x, se essa distância entre a carga Q1, se a distância entre a carga Q1 e o ponto P vale x, quanto que vale a distância entre o ponto P e a carga Q2? Vale 1 menos x. Vale 1 menos x. Beleza? Porque a distância total é de 1 metro. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou marcar as forças que atuam sobre o campo elétrico resultante que atua sobre o ponto P. A carga Q1 não é uma carga positiva. Então o campo elétrico gerado por Q1 no ponto P é um campo de afastamento. Então eu tenho aqui é 1. A carga Q2 também não é uma carga positiva. Então o campo elétrico gerado por ela no ponto P também é um campo de afastamento. Então eu tenho aqui é 2. Beleza? Então, ou seja, para o meu campo elétrico resultante ser igual a zero, é necessário que E1 seja igual a E2. Beleza? Tá? Porque, ou seja, eu tenho ali um campo elétrico resultante que é formado por partículas. Ó, o campo elétrico resultante vai ser dado em função de dois campos elétricos que têm a mesma direção em sentidos contrários. E a gente sabe lá da regrinha de vetores que o campo elétrico resultante é igual a E1 menos E2. Ou seja, se o meu campo elétrico resultante é igual a zero, E1 menos E2, então, ou seja, E1 tem que ser igual a E2. Então, a partir daqui, a gente vai resolver o nosso problema. Só que eu não tenho o valor de E1 nem o valor de E2, então a gente vai calcular o valor de E1 e o valor de E2 primeiro. Então, eu vou calcular o valor de E1 primeiro. Quanto que vale E1? E1 é igual a K, Q por D ao quadrado. Então, E1 vai ser igual a 9 vezes 10 à nona, que multiplica o Q1, que é 3 vezes 10 a menos 6, sobre a distância que Q1 está do ponto P, que eu estou chamando de x, elevado ao quadrado. Então, E1 vale quanto? Vale 9 vezes 3, 27, vezes 10 à terceira, x ao quadrado. O x ao quadrado, beleza? Deixa eu só fazer aqui, ó. Peraí, deixa eu só arrumar isso aqui. X ao quadrado. Esse é o valor do meu E1. Vou fazer a mesma coisa para o E2. Quanto que vale E2? E2 é igual a K, Q por D ao quadrado. Então, E2 vai ser igual a 9 vezes 10 à nona, que multiplica Q2, que é 6 vezes 10 a menos 6, sobre a distância, que é de quanto? 1 menos x. 1 menos x elevado ao quadrado. Então, meu E2, ele vai ser igual a quanto? 9 vezes 6 dá quanto? 54. Beleza? Então, vai ficar 54 vezes 10 a terceira sobre 1 menos x, isso aqui tudo elevado ao quadrado. Então, esse é o meu valor de E1 e esse é o meu valor de E2. Agora eu vou resolver, já que eu encontrei o valor de E1 e o valor de E2. Então, para resolver, eu vou fazer. Tá? Então, para resolver, eu vou fazer. Quanto que vale E1? 27 vezes 10 a terceira sobre x ao quadrado. Quanto que vale E2? 54 vezes 10 a terceira sobre 1 menos x elevado ao quadrado.
Posso cortar o 10 à terceira com 10 à terceira. Então, ou seja, vai ficar 27 sobre x ao quadrado, o que é igual a 54 sobre 1 menos x elevado ao quadrado. Tranquilo? Beleza. Então, ou seja, se eu olhar aqui, isso aqui é um produto notável. Então, dá muito trabalho se eu abrir esse produto notável. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada das minhas dois lados da equação. Vou tratar como se fosse uma equação irracional. Então, eu vou fazer raiz de 27 sobre raiz de x ao quadrado é igual a raiz de 54 sobre raiz de 1 menos x elevado ao quadrado. Beleza? Quando eu faço isso, o que eu posso fazer? Quando eu faço isso, eu posso cortar. Então, ou seja, eu vou cortar a raiz quadrada. Só um minutinho. Vou cortar a raiz quadrada com a raiz quadrada. Certo? Então, vai ficar raiz de 27 sobre x é igual a raiz de 54 sobre 1 menos x. Beleza? Então, a raiz de 27 dá 5,19. Então, isso aqui vai ficar 5,19 sobre x, que é igual a raiz de 54, que é 7,34 sobre 1 menos x, entre parênteses. Multiplica cruzado, então vai ficar 7,34x, que é igual a 5,19 menos 5,19x. Passo esse 5,19 para cá, então vai ficar 7,34x mais 5,19x, o que é igual a 5,19. Então, quanto que dá 7,34 mais 5,19? Se for fazendo sua calculadora aí, vai dar 12,53x, que é igual a 5,19. Ou seja, x é igual a 5,19 dividido por 12,53, que dá 0,41 metros. Então, essa é a nossa resposta, 0,41 metros. Então, só pode ser a letra B. Beleza? Então, esses foram os nossos 4 exercícios, tá? São exercícios que dão um pouquinho mais de trabalho, mas está aí resolvido bonitinho. Belezinha? Então, um abraço, bons estudos, fica com Deus. Tchau!